Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Começando os palpites com vocês pro dia 26 de julho de 2025. Sabadão, e sabadão daquele jeito, com bastante e bons jogos, então nem quero rolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando, pra quem puder. Também as nossas redes sociais, segue a gente lá e no nosso grupo totalmente gratuito também, o link tá aí na descrição pra vocês, tá bom? Então vamos estar começando, sem enrolação, que pra esse sabadão a gente tem bons e bastante jogos. Começando já por um jogaço entre Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Série A, tá? O que eu gosto para esse jogo aqui, o Botafogo vem como favorito com uma odd de 1.62, realmente, galera, é favorito, tá? O Botafogo depois trocou o treinador, não perdeu nenhum jogo, né? Não perdeu nenhum jogo, o Botafogo vem muito bem. E o time do Corinthians vem no momento ruim, né? Vem no momento ruim, conseguiu um empate contra o Cruzeiro jogando dentro de casa, né? Mas o Cruzeiro realmente numa fase muito boa, o Cruzeiro é o líder do Brasileirão, tá? Então, até que foi um resultado bom pro Corinthians contra o Cruzeiro, porque o momento que o Cruzeiro vive é realmente muito bom, tá? Mas pra mim, para esse jogo, o Corinthians não vence, tá? Pra mim é jogo aqui pro empate anula do Botafogo, tá? Botafogo empate anula. Pra quem não conhece, se empatar após devolvido, se o Botafogo vencer é win, a gente só perde se o Botafogo perder esse jogo, tá? Gosto também de uma vitória seca? Galera, pode ser uma boa. Dentro de casa, dentro do tapetinho, o Botafogo dá muito trabalho, tá? Então, pra mim, uma vitória seca pode ser uma boa? Pode, mas eu queria numa odd um pouco mais alta, tá? Vocês já sabem, já falei muito isso pra vocês. É Campeonato Brasileiro, então tomem cuidado. Odd baixa não vale a pena buscar no Campeonato Brasileiro, tá? Então busquem odd mais altas, beleza? E gols, galera, pode ser uma boa com o Botafogo na frente do placar. Pode ser uma boa, tá? O Botafogo abrindo um gol aí, fazendo um gol no primeiro tempo, tá? O Corinthians se expondo, indo pra cima. Pode ser uma boa sim a gente ver mais gols, beleza? Próximo jogo a gente tem aqui Mirassol e Vitória, jogo 6h30 da noite também, tá? O que eu gosto pra esse jogo aqui, pra mim, galera, Mirassol, muito favorito pra esse jogo, tá? Mirassol dentro de casa é um time muito forte. Ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, né? Já venceu o São Paulo. E galera, é um time muito chato e um time muito forte, principalmente dentro de casa, e vem muito bem nesse Brasileirão, tá? O Mirassol aqui na classificação, eu nem mostrei o Corinthians e o Botafogo, tá? Mas o Botafogo tá aqui em quinto e o Corinthians é o 11º, então o Corinthians precisa de resultado, tá? E o Botafogo com certeza quer chegar aqui no G4. Agora falando de Mirassol e Vitória, o Mirassol é o 7º colocado, então como eu falei, um time que está muito bem, dependendo do resultado do Bahia e Botafogo, se ele vencer, ele encosta lá no time do Bragantino, tá? Então é muito importante essa vitória pro Mirassol, tá? E o Vitória, muito importante vencer também, porque dependendo do resultado do jogo de Vasco, Santos, o Vitória cai para a zona de rebaixamento, então precisa ir para cima do Mirassol. Por isso que eu gosto que ele para esse jogo, como eu falei, tá? Primeiramente, Mirassol ou empate, tá? Gosto bastante dessa entrada, porque a gente ganha com o empate e ganha com a vitória do Mirassol, tá? A gente só perde com a vitória do time do Vitória, tá? Mas eu gosto também de 2 gols, porque o Vitória quer fugir dessa zona de rebaixamento, então ele vai tentar ir pra cima do time do Mirassol. Ou pode ser, galera, que ele jogue de outra forma, né? Pode ser que ele jogue mais recuado, espere o Mirassol deixar eles dar um contra-ataque ali, faça um gol e tente segurar o jogo. Mas eu acredito, galera, que se o Mirassol, esse jogo se abre se o Mirassol sair na frente do placar, porque aí o Vitória, dependendo de resultado, né? Se o Santos vencer, se o time do Santos e quem que tá lá, deixa eu buscar aqui, é o Santos e o Vasco, tá? Se o Santos ou o Vasco vencer, joga ele pra baixo, então aí ele vai estar se abrindo, ele vai estar se expondo, tá bom? Então pra mim é jogo pra gol, se o Mirassol sair na frente do placar, tá bom? Próximo jogo, Fortaleza e Bragantino, jogo 6h30 da noite, galera, e como eu falei pra vocês, o Bragantino parece que vem ele tava numa crescente, agora ele vem caindo, né? Então ele vem perdendo primeiro jogo, o empate contra o São Paulo, tá? O empate contra o São Paulo foi um resultado ali pro Bragantino que todo mundo esperava o Bragantino muito bem, vencendo o jogo, né? Então o São Paulo veio, surpreendeu também, o São Paulo trocou de treinador, veio bem. Então depois dali o Bragantino teve alguns tropeços, depois perdeu pro Vitória e agora perdeu pro Flamengo e agora pega o Fortaleza dentro da casa do Fortaleza. E pra mim o Fortaleza não perde esse jogo, tá? Pra mim não perde esse jogo, gosto do chance pro Fortaleza ou empate, tá? Gosto desse resultado pra esse jogo. Os últimos jogos entre elas, ó, se a gente puxar aqui, foi 1-1 na casa do Fortaleza, 1-0. Aqui eu tô puxando os jogos Fortaleza, tá, galera? Mas deixa eu ver aqui entre as duas equipes, ó. 2-1 pro time do Fortaleza, 1-1, 2-1 Fortaleza, 3-0 pro Bragantino, 6-0 Fortaleza, 2-1, 3-0, 1-0, 2-1 e 3-0. Galera, é um jogo também que a gente vê gols. Então quem quiser buscar o over 1,5, tá? Pra sair 2 gols no jogo, eu gosto também, tá? Gosto desse over 1,5.
mas eu gosto desse dupla chance, tá? Esse Fortaleza, o empate eu gosto bastante. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Sport Recife e Santos, esse jogo 6h30 da noite também, tá? Todos os jogos aí do Brasileirão, 6h30 da noite, né? 4 jogos no mesmo horário, então vai ter bastante jogos para trabalhar no mesmo horário aí, tá? Galera, para esse jogo eu não vou buscar mais dupla chance pro Santos, tá? Cansei. O Santos é aquele time quando a gente acha que ele vai vencer, ele perde, quando a gente acha que ele vai perder, ele ganha, tá? Um time que fazia muito isso é o São Paulo, né? Mas agora o São Paulo tá dando pra ter mais confiança, tá? Melhorou bastante, mas o Santos não dá, tá? Mesmo que o Sport seja o lanterna do campeonato, o Sport é o último colocado com 4 pontos apenas, mas o Santos também tá na zona de rebaixamento, tá um momento ruim do Santos, com o Neymar e companhia, né? Pra mim, galera, esse jogo aqui é jogo pra gols, porque aqui o Sport viu uma oportunidade de pelo menos pontuar. Então ele vai tentar alguma coisa, pelo menos jogando dentro de casa tem que tentar alguma coisa. Ainda não está rebaixado matematicamente, mas é bem provável que vai cair o Sport, tá? Mas pra mim jogo para 2 gols, tá? Gosto de 2 gols, o Santos vem cumprindo essa linha, tá? De 2 gols, vem de um 2x1 contra o Inter, vem de um 3x0 com o Mirassol, tá bom? Então eu gosto de 2 gols para esse jogo aqui. Mercado de resultados, eu tô fora. Se eu fosse buscar algo, eu buscava algo a favor do Sport, tá? Que pra mim tem mais valor, tá bom? Mas aí o Santos vai, surpreende e vence. Então por isso que eu gosto do mercado de gols, beleza? Próximo jogo, Inter Miami e Cincinnati, jogo 8h15 da noite, galera. O que eu gosto desse jogo aqui, o time do Lionel Messi contra o time do Cincinnati, que é um time chato, tá? Se eu não me engano, ganhou do time do Inter Miami há pouco tempo, tá? Ganhou há pouco tempo, deixa eu ver aqui. Ganhou no dia 26, tá? Ganhou no dia 26, no dia 16, tá? Ganhou do Inter Miami jogando dentro de casa por 3x0, tá bom? Então pra mim, galera, é jogo pro time do Messi vencer. É sim com o Messi, com o Suárez, tá? Olha a escalação, sempre uma hora antes do jogo, nunca é certeza que o Messi vai jogar, então sempre dá uma olhada na escalação, mas com o Messi dá pra buscar esse Inter Miami ou empate, mas pra mim, galera, MLS, mercado de gols, tá? Ainda mais o time do Messi, Cincinnati, são equipes muito overs, gosto desse 2,5, gosto desse ambas marcam, gosto do over 1,5, deixa eu ver quanto que tá pagando o over 1,5, o 2,5 tá em 40, o over 1,5 vai estar uma odd muito baixa, é jogo pra buscar o 2,5 ambas marcam, tá? São equipes que vêm desse momento muito over. O time do Messi vem de 2,5 nas últimas de 8 partidas, eles vêm de 2,5 nas últimas 8 partidas, tá? E o Cincinnati de 6 jogos, ele vem de 2,5 em 5 jogos. Então, galera, pra mim é jogo pra gols e pra bastante gols, beleza? E pra encerrar os nossos palpites, temos mais um jogo brasileirão, tá? Palmeiras e Grêmio, jogo 9 horas da noite, galera, que eu gosto pro jogo, que odd baixa, hein? Mesmo que o Grêmio tá num momento muito ruim, e o Palmeiras vem num momento bom, né? Querendo ou não, o Palmeiras vem num momento bom. O Palmeiras aí venceu o Atlético dentro de casa, agora venceu o Fluminense fora de casa. E o Grêmio, galera, tá aqui em 14º, momento ruim. Pra mim é vitória do Palmeiras, sim, mas nessa odd não, tá? E como eu sempre falo pra vocês, é campeonato brasileiro. O Palmeiras pode vir aqui fazer 5, 6 gols, mas pra mim não tem valor. Eu buscaria numa odd no ao vivo, uma odd mais alta. Mas pra mim é vitória do Palmeiras, tá? Eu gosto da vitória do Palmeiras, mas como eu falei, tenta pegar no ao vivo com uma odd mais alta. 9 horas da noite no sabadão, acredito que você vai estar conseguindo assistir esse jogo, tá? Então dá pra buscar essa vitória no ao vivo, tá? Gols, galera, pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa, mas eu esperaria o Palmeiras também abrir o placar, tá? O Santos indo pra cima, se expondo, o Grêmio indo pra cima, se expondo, aí eu buscaria mais gols, beleza? Mas pra mim o melhor cenário é a vitória do Palmeiras realmente, tá? Escanteios a favor do Palmeiras. O Palmeiras quando joga dentro de casa, ele pressiona muito, né, os seus adversários. Se eu não me engano são 9 ou 10 escanteios contra o Atlético Mineiro, só pro time do Palmeiras, tá? Então, buscar o mercado de cantos também é uma muito boa, tá? Principalmente no primeiro tempo, porque no primeiro tempo, se eu não me engano, contra o Atlético saiu 7 escanteios pro Palmeiras, então é um tempo que ele pressiona muito, tá? Então, pra mim, eu gosto bastante de cantos também a favor do Palmeiras, beleza? Então é isso, galera, sendo os palpites com vocês pra esse sabadão com bastante bons jogos, então vamos pra cima desse final de semana, que seja um final de semana abençoado pra gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah. Yeah.